Unidade 1. Vida e Ambiente. Aula 2.1. Conteúdos. Definição de algarismos significativos, notação significativa e ordem de grandeza. Habilidade. Definir os conceitos teóricos de algarismos significativos, notação científica e ordem de grandeza. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nossa segunda aula de Física. Vamos para a nossa revisão. Pessoal, lembram da aula de ontem que falávamos sobre as grandezas? Da segunda aula, que se falou o que era uma grandeza, vocês puderam calcular envolvendo o tempo, envolvendo o comprimento. Então, vamos relembrar essas grandezas. Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido e representado através de um número e uma unidade de medida. As grandezas físicas se dividem em dois grupos. As escalares, as grandezas escalares, são aquelas que são representadas por um número seguido de uma unidade. Toda vez que se falar das grandezas escalares, você tem que representar por um número e uma unidade. 2 horas representa o número e a unidade. Logo, ela é uma grandeza escalar. O outro grupo que temos são grandezas vetoriais. Vejam que as grandezas vetoriais são aquelas grandezas que são representadas pelo módulo ou a intensidade, a direção e o sentido. Só que agora você vai perceber que quando se falou, o professor falou ontem sobre a força. E ela é uma grandeza vetorial porque ela necessita ter essa característica. Quais são? A intensidade ou módulo, a direção e o sentido. Aí vimos também, na aula anterior, que envolvia essas escalas vetoriais e escalares. As grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais, como falamos, o número mais o padrão de medida, na grandeza escalar, que representa o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura, o volume, pressão e energia e entre outras. A grandeza escalar é sempre envolvida com o número mais o padrão de medida. Já a grandeza vetorial, temos o número padrão mais a orientação. O que representa? Lembram que para ser uma grandeza vetorial, eu necessito o módulo ou a intensidade, a direção e o sentido. Toda vez que eu falar em grandeza vetorial, você representa aí com uma seta. Aí exemplos, no caso, se eu vou calcular a força, você tem aí uma seta em cima que representa a grandeza vetorial representada pela letra F. Aí exemplos, eu tenho do deslocamento, da velocidade, da aceleração, da força, do impulso, campos, entre outros. Viram a diferença de uma grandeza escalar para uma vetorial? Logo, vocês também viram o sistema internacional, que representa aí, principalmente, as grandezas deste sistema. Para o comprimento, que é dado em massa, é dado em metro, que é o M, o tempo, que é dado em segundo, e a massa dada em quilogramas. Pessoal, então chegamos aí à nossa revisão da aula passada. E agora, vamos para o nosso desafio do dia. Pessoal, observe essa imagem. Temos um rapaz, ou um garoto, ou vocês mesmos aí, vamos imaginar. Esse aluno, ao fazer um determinado exercício, encontrou este resultado. Vejam aí na imagem. E a pergunta que eu lanço para vocês agora é: como é chamado esse estudo que envolve a potência de 10,
E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Observa as duas imagens e eu pergunto, como é chamado esse estudo que envolve a potência de 10? Ok, pessoal? Então, vamos agora para a nossa aula 2.1. Pessoal, agora, novamente ligando a nossa nave do conhecimento, vamos estudar hoje as grandezas do nosso cotidiano, que a aula se refere à notação científica. Toda vez que eu vou falar de grandezas, como nós já vimos aí nas aulas anteriores, você vai perceber que vamos trabalhar com essas grandezas. Temos um vídeo que representa muito bem a notação científica. Existem áreas da ciência onde são empregados números bem pequenos, que ajudam a descrever fenômenos, resultados e discussões de pesquisas. Por exemplo, na nanotecnologia, podemos medir espessuras de filmes finos, agrupamentos de nanotubos de carbono e diâmetros atômicos. Porém, na astronomia e cosmologia, são empregados números bem grandes para medir, como exemplos, diâmetro de sóis, comprimento de galáxias, anos-luz e densidades de buracos negros. Para representar esses pequenos e grandes números, precisamos de uma notação matemática, chamada de notação científica. Ao final da aula de hoje, o aluno deverá saber representar qualquer número em notação científica. É muito comum que engenheiros, mestres de obras, pedreiros, costureiras façam uso de um instrumento de medida, tal como o metro, a trena e etc. O que podemos dizer desses exemplos é que cada um deles, ao usarem um metro, estão realizando uma comparação entre grandezas. Até nós mesmos, quando, por exemplo, resolvemos exercícios de cálculos, estamos comparando grandezas. Quando medimos uma grandeza, sempre encontramos um valor. Dizemos então que tal valor possui uma precisão limitada por fatores, como a incerteza experimental, que está relacionada a qualquer tipo de objeto ou instrumento usado, ou até mesmo a habilidade de quem realiza o experimento, isto é, o experimentador, e também está associada ao número de vezes que o experimento é testado. Perceberam como o nosso vídeo está mostrando aí a notação científica? Perceberam? A nossa aula de hoje vai estar se falando notação científica, grandezas, todas elas vão fazer parte, fazem parte do nosso cotidiano. Como vocês puderam perceber, que muitos profissionais utilizam as estimativas. Então, antes de começarmos a falar de notação científica, vamos entender um pouco da história. De quem? Da potência, porque não adianta chegar aqui falando da potenciação e colocar 24 vezes 10 elevado a alguma coisa. E por que o 10? Vamos lá. Temos a introdução à história. Como surgiu a potência? A ideia de potência ela é muito antiga. E desde tempos remotos, suas aplicações facilitaram a vida humana. Como vocês puderam perceber, quando se fala em notação, nós vamos trabalhar com a base 10, potência. Assim como todas as descobertas do homem, a equação possibilitou novos horizontes e permitiu a expansão dos conhecimentos humanos, norteando viagens imagináveis pelos campos abstratos da matemática. Vejam que a física interagindo agora com a matemática. Quando vocês estudaram potenciação da matemática, será também aplicada na física. Ciências afim, como a astronomia, como na física, química e na biologia. Na química, vocês também utilizaram notação científica. Toda vez que se falar de potência, lembra aqui, ó, eu tenho qualquer valor que representa aqui
eu tenho a base, vou ter aqui o expoente e tenho a potência. Claro que ninguém vai fazer aqui os cálculos da potenciação, é só relembrando base, expoente e a potência. Depois, e quem foi que inseriu na física essas grandezas com a notação? Através de Arquimedes. Ele é um astrônomo, inventor, em sua tentativa de calcular quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo, ele ficava se perguntando, como é que eu faço para o universo, para os grãos de areia serem necessários para encher o universo? Então, Arquimedes começou a confabular, ficou pensando, e agora, o que eu faço? Aí, ele, como sendo um cientista muito brilhante, ele percebeu o seguinte, através de o que ele fez? Ele observou aqui, ó, Arquimedes percebeu um fato muito curioso. Havia uma grande repetição de multiplicações que envolviam o número 10. Daí surgiu a base 10. Vejam que Arquimedes percebeu isso. Como ele viu que repetiu 10, 10, 10, 10, surgiu então essa ideia. Vejam, graças a ele surgiu então a ideia de representar sua resposta usando a potência de 10. Agora, vocês vão entender o porquê, quando vocês forem fazer os cálculos na aula 2.2, o professor vai colocar base 10. É devido a Arquimedes ter feito os cálculos e percebeu que esse número se repetia. Hoje, utilizada como notação científica e aplicada a várias áreas do conhecimento. Como vocês puderam perceber na química, quando vocês fizeram um cálculo, através da potência de base 10, podemos escrever a resposta conquistada por Arquimedes. Então, ele calculou e ficou 10 elevado a 63. Claro que esse cálculo foi que ele fez para perceber os grãos de areia para encher o universo. E lembram lá, quando vocês fizeram na química, eu lembro que tinha uma questão, que ela até me mostrou essa questão, que dava 0,06. E essa questão que ela fez lá era de notação científica. Aí temos. E como surgiu a notação? Ela surgiu, toda a notação moderna que se tem de potência, teve fundamento com o matemático francês René Descartes. Foi ele que propagou aí a notação. Depois que Arquimedes fez o cálculo, ele percebeu que a notação seria muito melhor trabalhar com ela do que número muito alto ou número muito pequeno. Aí você tem aí René Descartes. Depois, aí eu pergunto a vocês, e onde estão as potências? A nossa resposta é muito significativa. A resposta é a seguinte: em nosso cotidiano. Sabiam que em nosso cotidiano você utiliza as potências para utilizar principalmente em notação científica? E por que utilizamos a base 10 na física? Não só na física, mas como nós estamos no componente curricular de física, na física, mas também em outras áreas, como na química, na engenharia, você também poderá trabalhar com notação. E eu acredito que é muito mais fácil você trabalhar com a notação científica do que trabalhar com números muito altos ou números muito pequenos. Aí vem a seguinte afirmativa agora. Por que utilizar a notação científica? A notação científica serve para expressar números muito grandes ou muito pequenos. E o segredo qual é? Multiplicar um número pequeno por uma potência de 10.
certo? Se eu tiver um número muito grande, você escreve em notação. Imagina aqui, ó, se eu tiver, claro que eu não vou fazer esse cálculo agora, ó. Muito pequeno esse número. E a notação científica, ela serve para expressar ou números muito grandes ou números pequenos. E o segredo é sempre a potência de 10. Aí temos, essa é a expressão que vocês irão utilizar na aula 2.1 e na aula 2.2. A notação científica representa os números sob a forma de um produto de dois fatores, em que um dos fatores é o número real. Ou seja, você vai ter o número e ele tem que estar neste intervalo de 1 a 10, ou seja, ele vai ter que ser de menor, vai ser igual a 1 e menor que 9, ou menor que 10, não pode passar do 10. E o outro, e uma potência de base 10 elevado a um expoente. Toda vez que eu vou escrever a notação, vai ficar A vezes 10 elevado a N. E esse N é o número de vezes que você deslocou a vírgula. Vamos lá aplicar através de um vídeo. Pessoal, perceberam essa aplicação da notação científica? Vejam aí. Esse vídeo, ele representa qualquer número grande para transformá-lo em notação. Lembrando que é sempre aquela expressão A vezes 10 elevado a N, com aquele intervalo. Vamos lá, aplicando a notação científica. Olha, eu posso... Pessoal, nós temos aí o valor, esse valor numérico, 2.450. Aí eu pergunto a vocês, ele está em notação científica? Qual é a resposta? Não, professor, ele não está na notação. Por quê? Para estar na notação, ele tem que estar naquele intervalo. Lembra do intervalo? Entre 1 e 10, ou seja, ele tem que ser um número menor ou igual. No caso, tem que ficar o 1 e o 9. Ele só pode entrar nesse intervalo aí. Tem 1 a 1 menor igual e o 10. Agora, você tem 2.450. Vejam que essa expressão representa a notação científica. A vezes 10 elevado a N. E quem é o N? O N é o número de vezes que você desloca a vírgula. É como eu tivesse do lado do zero uma vírgula. E essa vírgula, ela é imaginária. Agora, A vezes 10 elevado a N. Vamos lá, vejam. A vírgula imaginária que eu falei, ó. Posição original, 2.450 vezes 10 elevado a N. Já está pronta? Claro que não. Para que eu esteja em notação, ele tem que ficar sempre naquele intervalo, não pode ser maior ou igual a 10. Tem que ser de 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Vejam aí, ó. Ele estava no 0, aí ele andou uma casa. Agora, ele deslocou para o 5, andou 2 casas. E agora, vejam, deslocou 3 casas. Logo, você observa que ele andou, se deslocou 3, positivo.
Você andou 1, 2, 3. Logo, para a notação científica, eu tenho 2,450 vezes 10 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque a vírgula foi deslocada. Então, voltando, né, você percebe que a notação científica, ela é muito importante para você trabalhar com números muito altos ou números muito pequenos. Aí, voltando, né, você percebe que sempre vamos ter esta observação aí. 2.450 vezes 10 elevado ao cubo. Qualquer número que você trabalhe muito alto, você vai trabalhar com essa notação. E com um número pequeno, também. Então, dependendo, quando ele é um número muito alto, se eu vou deslocar essa vírgula, você observa que ela é positiva. Se for para a direita, negativa. Vejam, a vírgula está se deslocando. Posição original. Aí temos, agora, essa vírgula será deslocada. Ok, uma casa. Depois, outra casa. Vamos lá, deslocando a vírgula. Vai a segunda casa. Segunda. E vai para a terceira. Viram como ela está se deslocando para a esquerda. Toda vez que for para a esquerda, 3 casas, nesse caso aí, é positiva. E se fosse para a direita, seria negativa. Muito bem. Vejam aí como essa aplicação ela é muito importante. Não se preocupem que os cálculos vocês irão fazer só na aula 2.2. A nossa só é a definição para quando chegarem na aula 2.2, saberem resolver e definir cada uma. Na 2 é que vocês irão aplicar. Agora, vamos definir os algarismos significativos. Vejam aí, os algarismos significativos, você tem que é o conjunto, você tem o conjunto para que entendamos que os algarismos significativos, você tem que ele é o conjunto de algarismos corretos de uma medida mais um último algarismo. O que significa dizer? Que eu tenho um duvidoso, que é o duvidoso, que será zeros à direita, são algarismos significativos. E zeros à esquerda não são. Muitas das vezes tem pessoas que brigam com as outras e falam assim: o fulano de tal é um zero à esquerda. Então, esta expressão de zero à esquerda é porque em um algarismo significativo, o zero à esquerda não vale nada, certo? Vejam que a parte de algarismo significativo também é aplicável no nosso cotidiano. Até mesmo com brigas, acontece falando de algarismo, sem saber quando você diz a pessoa é um zero à esquerda. Significa que o zero não vale nada. Os algarismos significativos são os algarismos que têm a importância na exatidão de um número. Por exemplo, você tem 4,57. Você tem aqui, como não é o zero, então eu conto. 1, 2, 3. Ou seja, ele tem 3 algarismos significativos. Certo? Agora, se eu tivesse um zero aqui, você não vai contar com ele, certo? Porque o zero, ele não vale nada à esquerda, certo? Ele só vai valer à direita. E temos aqui alguns exemplos que envolvem o algarismo significativo.
Veja, temos aqui o primeiro. Temos aqui o primeiro, 125. Primeiro vamos escrever em notação. Lembram como é a notação? Na notação você tem A vezes 10 elevado a N. A vezes 10 elevado a N. Primeiro eu transformo para a notação científica. 125, eu tenho que estar no intervalo. Veja. Aí a vírgula, como nós vimos no nosso exemplo, você tem aí. Você tem aqui, ó. Vamos lá para mostrar para vocês. Tenho a vírgula, que ela é imaginária, aí você desloca 1, 2. Ficou 1,25. Desloquei para a esquerda. Para a esquerda, duas casas, logo ficou 1,25 vezes 10 ao quadrado. Agora, quantos algarismos significativos temos? Nós já vimos que eles são 3, como está na nossa resposta. 3 algarismos significativos. Agora, na próxima aqui, 22, vamos colocar de letra B. 22,34. Vejam aí, está na anotação? Claro que não, né, pessoal? Por quê? Porque para estar na anotação, ele tem que ser um número menor que 10. Não pode ser 22, como você observa aqui. E a vírgula, que está no lado do 2, ele vai deslocar para a esquerda uma casa. Ah, mas se eu quiser colocar um, pode? Pode. Aí fica 2,234 vezes 10 elevado a 1. Quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 4. 4 algarismos significativos. E agora aqui, lembra do zero à esquerda? Eu não conto com zero à esquerda. Começa a contar daqui, ó. 1, 2, 3. 3,50. Desloquei 3, andei 3 casas. Para a direita, negativo. Quantos algarismos significativos? 3 algarismos. E na última, vejam, 1. Por que ele não está na anotação? Mas se eu quiser colocar, eu posso. Por quê? Para estar na anotação, precisa ter aqui 10 elevado a 1, mas não é necessário. Aí agora, eu tenho quantos algarismos significativos? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Logo, 5 algarismos significativos. Pessoal, não esqueçam que nós estamos só falando da definição. Logo, vocês irão fazer o cálculo só na segunda aula. A sua aula continua no próximo vídeo.